Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje estar dando continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina da salvação. Tivemos ontem o nosso primeiro vídeo e hoje estamos aqui para dar continuidade. Falaremos hoje sobre a justificação, que é um primeiro elemento que faz parte da salvação. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, do capítulo 5, e o versículo 1, esse texto para basear a nossa palavra nesta noite, onde está escrito: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está Paulo falando sobre a justificação pela fé. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Cristo. É uma doutrina profunda, é um ensinamento maravilhoso, glorioso, a doutrina da justificação. E a Bíblia Sagrada, ela traz muitos textos que fundamentam este ensino tão maravilhoso, e a gente vai estar aqui citando para vocês, para que venhamos estar seguros diante daquilo que Deus ele já fez nas nossas vidas, dando-nos a justificação. A justificação, que faz parte da salvação que nós recebemos, é, como eu disse, profundo, e somente aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, que já experimentaram esta justificação maravilhosa, é que compreendem perfeitamente o alcance, deste ensinamento tão maravilhoso. Então nós podemos observar o que diz em Gálatas, no capítulo 2, e o versículo 16, Paulo ele fala com muita categoria, ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então veja que na carta aos Gálatas, Paulo está falando exatamente para proteger um grupo de irmãos que estavam sendo atacados no primeiro século, irmãos que haviam entregado suas vidas a Cristo, mas de repente apareceu um grupo de cristãos, mas cristãos ainda sem entendimento, chamado de judaizantes, e começaram a ensinar aqueles irmãos, mas ensinando de maneira equivocada, de maneira errada. Aqueles irmãos, eles eram judeus, haviam aceitado a fé e agora precisariam de compreender qual é a doutrina da fé, que não é mais aquela doutrina, aquele ensinamento do judaísmo, da época de Moisés, que era necessário cumprir rituais, necessário cumprir ordenanças, leis, para que, porventura, a pessoa pudesse ser justificada. Mas a Bíblia já diz claramente que naquele período do Antigo Testamento, quando havia aqueles sacrifícios, aquele tipo de ordenanças, ninguém podia ser justificado. Foi somente com a vinda de Cristo que agora o homem pode experimentar de maneira completa a justificação. Então Paulo está dizendo, porque eles estavam sendo ensinados mesmo sendo crentes, eles deveriam também continuar guardando a lei de Moisés. Então era um ensinamento, que aquele ensinamento anulava o sacrifício de Jesus. Então o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e é suficiente para garantir a justificação e a salvação do pecador. Então Paulo está dizendo para eles, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque muitas pessoas acham que isto é muito simples, não tem condições, simplesmente crer em Jesus já é justificado. Sim, foi isso que Deus estabeleceu.
não precisa mais tanta coisa. A salvação ela é um dom de Deus para o pecador. Se o pecador reconhece que é pecador e vai até Cristo, então o sangue de Cristo é suficiente para, através da fé do pecador, justificar e dar a ele uma plena salvação. Nós vemos que em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 28, Paulo também diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você vai ver que Paulo foi quem mais falou sobre a justificação. O livro de Gálatas, o livro de Romanos, enfim, outros livros do Novo Testamento, Paulo foi este homem que entendeu a obra de Cristo e que ela é suficiente. Não é mais necessário obras, não é necessário mais sacrifícios como era no Antigo Testamento, mas a graça de Cristo é suficiente. Ora, Paulo chega a dizer que o próprio Abraão, que viveu naquela época, ele também foi justificado pela fé. Abraão, ele não foi justificado por obras. Já naquele tempo, Abraão, ele é justificado pela fé, e aí está a Bíblia mostrando de maneira clara esta verdade. Então temos visto aí que o homem é justificado pela fé somente e não pelas obras da lei. O livro de Isaías, já no Antigo Testamento, já predizia isso, porque Isaías ele fala do Messias, ele fala de Jesus e fala inclusive sobre o sacrifício que Jesus efetuaria para trazer a justificação do pecador. Isaías capítulo 53 e o versículo 5 está escrito: mas ele, esse ele aqui é Jesus, é uma profecia que aponta para Jesus que viria, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui é exatamente o que aconteceu lá na cruz do Calvário. O sacrifício efetuado por Jesus realmente foi suficiente para que toda a humanidade agora, através da fé, possa receber a justificação. Então, a justificação é um ato judicial de Deus. Esse ato acontece lá na presença de Deus. O homem agora, que estava distante dele, que estava por causa do pecado, sentenciado à condenação eterna, pelo fato dele ter agora entregado a sua vida a Cristo, dele ter crido que Cristo é suficiente para salvá-lo, este homem agora é justificado. É como alguém que tem uma dívida e essa dívida ela é perdoada, ela é quitada. A pessoa não deve, porque ele foi perdoado, então aquela dívida é quitada. Assim aconteceu conosco. Nós, grandes pecadores diante de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós depositamos a nossa fé nele e fomos justificados. É preciso que nós acreditemos nesta verdade. Então, a justificação, ela remove a condenação do pecado. Nós podemos agora ter a nossa mente tranquila, porque nós fomos justificados e Deus ele quer justificar todos quantos o aceitem como Salvador. O amigo que está me assistindo agora, você pode também ser justificado. A justificação, ela é para toda a humanidade. Então, essa justificação, ela traz paz com Deus. Como disse Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, o pecado nos colocava de costas para Deus, mas através da justificação, nós agora somos amigos de Deus. Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você busque a Deus enquanto é tempo. E amanhã retornaremos falando do segundo elemento que compõe a salvação. Deus abençoe sua vida.